A gente está na igreja praticamente desde a fundação, né? Quando começou ali em cima, onde é o projeto, né? E antes era uma escola e a gente se reunia lá. Mas antes disso, né, a gente se reunia na casa de seu Zé Roxo, quando começou tudo. Aí passou a ser na escola. Foi aonde eu tomei a decisão de servir ao Senhor. Não me lembro muito bem o ano, mas nós estamos até aqui, né? Chegamos até aqui. E foi quando depois começou a construção aqui da igreja. Essa aqui é a parede, né, inicial de tudo, onde tudo começou. Está aqui para poder relembrar aqueles anos, né, de luta, de construção, né, batalhas, de aprendizado, né, de muitas vitórias também. Então, foi o começo de tudo, né? E nós estamos, graças a Deus, nós estamos até hoje nos caminhos do Senhor. E foi a decisão que nós mais acertadamente tomamos em nossas vidas, foi aceitar Jesus como nosso Salvador aqui na Igreja Missionária Unida do Brasil, né? Hoje é só a Igreja Missionária Unida de Itagimirim. Então nós estamos aqui, como o Beto disse, já desde quando começou, e é um privilégio para nós podermos estar aqui hoje, né? Mais uma vez, mais um aniversário. Eu me sinto honrada, nos sentimos honradas por Deus de podermos estar aqui para participarmos de mais um aniversário dessa igreja que nos tem abençoado com os pastores, com líderes, com palavras tremendas, com tudo com todas as experiências de Deus nas nossas vidas, desde o começo de tudo. Naquela época era tudo muito simples, né? Tudo muito natural, a gente não tinha muito entendimento das coisas. O louvor eram 15 músicas e eram vigília, a gente passava, quando a gente percebia já era 8 da manhã, a gente não via nem a hora passar, a noite. Então foi um tempo muito gostoso, inesquecível, que não tem como esquecer aquele primeiro amor que a gente sentia por Jesus. Porque tudo que a gente fazia era com alegria. A construção dessa igreja eu pude experimentar da comunhão, do amor, da construção, da compra de bancos que a gente não tinha. Então, se a gente for contar a história, uma noite é pouca, né? Mas é uma coisa linda a história dessa igreja. E eu tive o privilégio de fazer parte dela. E eu comecei a vir na igreja missionária ainda quando congregava na garagem, né, da casa de seu Zé Roxo e no colégio aqui em cima. Então comecei a assistir os cultos e tal e participar. E numa quinta-feira daquele ano de 92, então depois de estar frequentando 3 para 4 meses, então eu tomei uma decisão. Foi uma quinta-feira à noite, foi num culto aqui na casa de seu Zé Roxo, na garagem onde a gente congregava. E dali então começou a minha história na Igreja Missionária Unida. Eu lembro que eu, de fato, tomei uma decisão séria, né, e eu não quis em nenhum momento voltar atrás, apesar de ter tido várias oportunidades. Mas aquilo foi sério mesmo, porque Deus tocou meu coração. Então a minha história começou ali. Eu comecei a me envolver no trabalho. Eu não fui atraído por nada de música na igreja, porque até nem tinha nada, né? Assim, eu fui atraído por Cristo mesmo, né? O Evangelho tocou mesmo no meu coração, então eu tomei uma decisão. Comecei a desenvolver um trabalho aqui mesmo, devagarzinho, tal, me envolvendo, participando. E daí fui crescendo, né, aqui nesse trabalho. Conheci também a minha esposa, né, eu já conhecia antes, mas assim, com outros olhos, né, nessa questão já para namorar e casar. Fui aqui na igreja também, missionária. Foi o primeiro casamento da igreja missionária de Itagimirim. E daí então ficamos envolvidos assim, no trabalho mais na área de louvor da igreja, né? Bastante tempo mesmo, nos dedicamos muito a esse trabalho. Participei também, claro, não foi só louvor, só tocar, participei da construção aqui da igreja, inclusive essas paredezinhas aí, né, esses tijolos, eu lembro que eu peguei muito, ajudei muito a construir aqui, cavei muito aqui nesse lugar. Então essa igreja representa muito pra gente, né? É a nossa igreja mãe, né?
Me lembro muito bem do início da igreja, né? Eu trabalhei muito tempo com adolescentes aqui na igreja, né? Formei essa turminha desde de 8, 10 anos até, acho que 13, 14 anos ficavam comigo. Então, na época tínhamos muito ministério de dança, né? Trabalhamos com o Kings Kids, né? Do Jocum. E foi um tempo muito bom, muito agradável. Na verdade, eu já vinha direto, assim, volta e meia eu vinha como visitante. E quem me convidava bastante era a Silvana, né, minha cunhada. Então ela sempre convidava a mim e na época eu namorava, né, com meu esposo. Então eu sempre vinha, de vez em quando tinha eventos, quando tinha louvorzão, eu sempre vinha. E aí, eu não me lembro assim, exatamente a data, mas eu me lembro que foi nos anos 2000, antes de ter Michele, ter minha primeira filha. E eu me converti e eu sempre tive um propósito, assim, porque minha família todinha, minha família por parte de pai, eles também são evangélicos, né? Já tinha essa raiz aí, essa sementinha plantada. Então eu sempre, mas meu pai não. Meu pai depois de adulto, né? Ele fez a família dele e aí não ficou mais na igreja. Mas eu tinha, minha avó me levava, né, para a igreja, antes era da Assembleia, ela era assembleiana. Então eu sempre tive vontade de me converter. Era uma coisa que eu tinha no meu coração, me converter. Eu amava como ela cantava aqueles hinos, botava disco na época, né? E eu gostava, sabia de cor aos hinos. Então, eu sempre tive esse propósito dentro de mim, que quando eu me convertesse, seria uma conversão para a vida toda. Então, eu sempre ficava assim, na juventude, com o pé atrás, né? Não, eu sei da seriedade que né, uma conversão. Eu já sabia disso, né? Então, quando vai ser para sempre. Eu estava grávida, engravidei de Aniele e vim para aqui. Aí a igreja tinha culto na quarta e no domingo. Então eu ficava de lá com aquela vontade de vir para a igreja. Mas algo falava, você vai, todo mundo vai ficar te olhando. E aí? Eu senti um pouco de vergonha, não vinha para a igreja. Só que sempre eu falo isso, que Gal e Ua é um referencial na minha vida, porque quando começava o culto, a Adriele tinha 3 anos nessa época, e a Adriele falava assim, mãe, corre que a mulher do cabelo louro vai cantar. Aí eu corria para olhar, né? Gal cantando. Aí eu não sei qual das duas, quem era Gal, quem era Ua. Só que aqueles louvores me tocavam profundamente. Eu chorava que era uma beleza. 2004, eu fui convidada para vir para o aniversário da minha mãe. Quando chegou aqui, a minha irmã falou comigo, Arlete, na casa de Sul está tendo célula, e é angicana, vamos? Eu não vou não, estou com aquela vergonha novamente. Não vou não. Aí ela fez a minha cabeça e eu fui, né? Quando chegou lá, eu já cheguei, e Sul era angicana e estava um movimento muito bom, e aquilo ali me chamou a atenção. E aí no final, eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Foi uma alegria tão grande na minha vida que eu saí dali, parece que eu estava sentindo leve, eu estava leve. Eu conheci a Igreja Missionária em Porto Seguro através do pastor Luiz Teixeira. Na época ele ainda não era pastor, eu morava em Porto Seguro e ele começou a ministrar o curso, o que significa seguir a Cristo, para a gente. Só que aí, não concluímos esse curso lá, porque eu vim embora e aqui eu continuei esse curso com o IDMA. Por meio deles foi que eu comecei a conhecer a Igreja Missionária Unida. Antes da Igreja Missionária Unida, eu não frequentava nenhuma igreja. Eu era da Igreja Católica, entre aspas, porque a minha mãe era católica. Então, assim, meio que você segue
automaticamente, quando você vem de uma família que frequenta, eles eram católicos, então você começa também a seguir, mas não por escolha, não por uma decisão. Então, eu antes de frequentar a igreja missionária, eu havia conhecer a missionária dessa forma. E quando eu vim para cá, eu continuei o curso aqui, concluí o curso, e depois de mais algum tempo, eu já frequentava a igreja, eu comecei a dizimar, antes mesmo de ser convertida. Então, assim, quando eu comecei a ter conhecimento da palavra, que eu comecei a assistir os cultos, eu via sempre para os cultos, e só bem depois que eu realmente tomei uma decisão, que eu realmente senti a presença de Jesus na minha vida, eu senti a vontade de realmente tomar uma decisão e confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, eu sou nascida e criada aqui em Itajimirim, né? Eu conheço o trabalho da Igreja Missionária Unida há muitos anos. Afinal de contas, meu avô foi um dos fundadores da igreja. Então, assim, desde pequenininho eu sempre ouvi falar, e eu era de uma outra denominação, de uma outra igreja, mas eu sempre conheci e admirei o trabalho da Igreja Missionária Unida. Eu conheci a Igreja Missionária, eu sempre frequentava, mas assim, vim me converter mesmo. Primeiro foram minha mãe, depois ela conseguiu trazer meu pai. Aí eles ficavam sempre naquela esperança, eu sempre relutava, tal. Aí eu comecei a participar de células, Dona Nelma também sempre me convidava, e foi através dela também que eu passei a firmando, participando de células, essas coisas, né? Aí foi quando eu participei do encontro. Nesse encontro na verdade, assim, eu uma vez vim, me converti, só que não firmei, desisti. Aí um tempo depois, bem depois, eu fui ao encontro, e nesse encontro eu me converti, que foi acho que em 2012. E graças a Deus estou até hoje aqui. Fico triste de não ter sido criada e me convertido desde novinha, né? Que hoje a gente vê que é totalmente diferente a vida, a gente passa por problemas, lutas, mas a gente estando com Deus é tudo mais fácil. Uma história? O que, meu Deus? Por exemplo, era tão assim, a gente era tão simples, que tinha uma irmãzinha que a gente gostava de ir para os montes, ou às vezes para o Poção, alguma coisa assim, fazer festinhas, né, na comunhão, aquela alegria. Aí tinha uma irmã que falou assim com Déia de Quelé: vamos, Déia, sua mãe não vai, como é que a palavra que ela falou, meu Deus? Esturrar com você não. Vamos, Déia, vamos, sua mãe não vai esturrar com você não. Então era assim, era aquela coisa, aquela alegria. Então tinha esse tipo de coisa assim que era muito engraçado e marca muito na vida da gente. Éramos conhecidos como um povo que vivia fazendo muito barulho, muita festa, porque a gente chegava na praça e de repente juntava ali, começávamos a cantar, e nos reuníamos às vezes na frente ali da casa de Ana, quando ela morava próximo, onde hoje é o supermercado de Cildean, e a gente se reunia ali e fazíamos fila e saíamos nas ruas marchando, cantando o Exército de Deus. Vou tentar cantar só um pedacinho, porque eu acho que eu nem lembro mais da letra toda. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai, já ouço os louvores. A arma da vitória. Que a arma da vitória, o exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus, marchando vai. Um episódio assim que foi bem marcante para mim foi quando que eu tomei a decisão, que eu comecei a frequentar a célula, e a parte Tomé que falava forte em mim, a incredulidade, e eu tinha uma irmã que falava assim: olha, Deus falou comigo. E assim, eu achava muito pretensão da irmã, dizia assim: poxa, Deus assim, sair falar com a irmã. Então assim, eu era incrédula. E esse foi um episódio que marcou em mim, porque assim,
Deus às vezes usa situações, não que Ele precise provar nada para ninguém, não precisa provar nada para mim, não precisa para ninguém. Mas às vezes Ele permite situações nas nossas vidas para que nós possamos estar exaltando o nome dEle, reconhecendo mais a grandeza dEle, o poder dEle agindo em nós. E eu ia passar por uma cirurgia. Eu me lembro bem disso, porque eu ia viajar no domingo à noite. E eu estava tudo organizado para viajar e faltava o principal, que era dinheiro. E assim na época a gente fornecia, prestava serviço para uma empresa e ela nos pagou com cheque, era para ter pagado na sexta-feira, que era para a gente ter descontado o cheque. E ele só enviou o cheque no sábado. E eu não tinha dinheiro para viajar. Eu estava e a irmã, no caso, falou comigo assim: descansa, porque Deus falou comigo que já está tudo pronto para você. Mas simplesmente eu não ouvi aquela palavra, porque eu não acreditava quando ela dizia que Deus falou comigo. Então, assim, para que assim, eu fosse envergonhada e Deus viesse a ser exaltado, no domingo à tarde, eu já estava com a bolsa pronta, travesseiro, tudo arrumadinho, tudo pronto na área. E eu recebi uma visita, foi muito interessante, porque era uma pessoa que eu não via há bastante tempo. E ele chegou e sentou, a gente conversou assim mais de horas, só ia viajar depois das 20 horas. Conversamos bastante, tomamos café, ficamos ali. E aí na hora que ele saiu, ele chegou com um envelope e falou assim: é para sua viagem. Um envelope. Glória a Deus. Então, assim, é motivo de exaltação mesmo, e para que a gente reconheça que Deus cuida da gente, Ele fala com a gente, quando Ele quer, Ele fala por meio de qualquer um. Então, esse foi no decorrer da minha caminhada aqui na igreja, esse foi um dos episódios que marcaram muito a minha vida. Um dia assim que foi marcante na nossa história, pelo menos na minha história, acredito que na de Cida também, foi o dia que a gente fez o primeiro culto aqui, já quando a gente construiu, levantou as paredes, mas não tinha nada, não tinha janela, não tinha piso. Os bancos eram bancos de madeira improvisados, fixados no chão. Lembro como hoje, a lista que tinha uns 20 hinos que a gente ia cantar naquele dia no louvor, naquela inauguração, entre aspas. Mas foi uma coisa assim tão extraordinária, assim, aquele clima, né? Foi um momento que marcou demais a história e a gente estava muito emocionado. É como aquela coisa, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, que diz o Salmo, a nossa boca se encheu de riso, né? De hinos de louvor. E de fato a gente ficou muito alegre naquele dia, assim, por ver como Deus nos conduziu de uma coisa simples e para a gente aquilo já era algo assim, já era uma vitória extraordinária, porque conquistar o que a gente conquistou em pouco tempo. Então foi um dia que marcou muito a nossa história aqui como igreja, como povo de Deus aqui nesse lugar. Essa foi uma experiência que a gente, pelo menos, não vou esquecer nunca. Né? E para mim o que marca muito é a questão do Ministério de Louvor, né? Porque o Ministério de Louvor era muito unido e era uma família. Era uma família e a gente cantava em todos os lugares, éramos chamados, né, para tocar, para cantar lá em Porto Seguro e nas regiões e tudo, né? Então aquele tempo foi era referência, sempre era referência, mesmo com a nossa simplicidade. Exatamente. Era muito, a gente não tinha aquilo como alvo, a verdade era, não era nosso alvo, mas se tornou referência mesmo a simplicidade da gente, mas a gente tinha muito zelo. Isso a gente sempre teve, muito zelo, a gente sempre queria fazer a coisa com muita excelência, e isso naturalmente, claro, foi tomando uma forma que a gente nem imaginou, mas que de fato se tornou um referencial para as outras igrejas, isso, né? Tem uma música realmente que a gente cantou muito aqui, que foi na época das comunidades, né, que começou a surgir as comunidades. Eu lembro de um que chama Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Né? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Glória seja a Deus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, sempre será. Bom, uma experiência marcante para mim foi poder trabalhar nessa parede aqui,
né, que meus pais participaram, né, do começo da igreja, levantaram essa parede e hoje eu tive esse tempo eu tive a oportunidade junto com o pastor de trabalhar nessa parede aqui, e isso acho que marcou para mim. E não sei se levantar deu tanto trabalho como está dando agora. Eu já tive várias experiências, assim, desde quando eu me converti, né, com Deus. Desde a questão do ministério, né, quando eu me converti, eu assumi o ministério infantil, então, assim, foi uma fase que eu mais vi Deus falando comigo, mais ouvi Deus falando comigo, uma fase de crescimento, né, espiritual. E a fase que eu mais li livros e que eu mais estava aberta, eu penso que eu estava mais aberta a Deus, assim. Então, no Ministério Infantil eu tive várias experiências com crianças, em congresso e também minha vida familiar. Eu se não fosse, eu não me vejo sem estar na presença de Deus. Eu não penso, nunca pensei nessa hipótese de não estar na presença de Deus. Olha, nós temos muitas experiências, assim, de ver a resposta de Deus mesmo em nossas vidas. O Rodrigo, ele tem um caderno lá de pedidos de oração. E todos esses pedidos de oração, eles, tanto os dele quanto os meus, foram respondidos assim, detalhadamente. Então, assim, o cuidado de Deus para com as nossas vidas é extraordinário. O Rodrigo pediu o trabalho, ele escolheu onde ele queria trabalhar e Deus respondeu, Deus tem respondido. Assim, eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós temos conquistado muita coisa e eu tenho certeza que isso tudo é resposta de oração. Olha, eu posso falar, assim, não entrando muito em detalhes, mas eu já tive problemas pessoais que talvez, assim, se eu não estivesse aqui, eu teria desistido, porque vieram as lutas, eu quis esmorecer, quis ficar fraca, mas aí foi quando veio o aconselhamento de irmãos, pastores, né? Então isso conta muito. Eu acredito que se eu não estivesse aqui, eu teria desistido. Porque como a gente viajava com o Ministério de Louvor, né? É verdade. A gente ia com tudo no carro, aquele monte de caixa de som, a gente levava tudo, porque nas igrejas não tinham, né? Então a gente tinha que levar caixa de som, a gente levava tudo, né? Então a gente ia de manhã e só voltava de madrugada depois que acontecia o evento, né? E às vezes acontecia de Raildo cochilar na estrada. Deus cuidou da gente. E ver no carro na frente que não existia e tudo, e frear na pista. Então eram umas situações assim, bem legais que aconteciam e isso nos fortalecia mais ainda como família, porque eram situações assim. E era todo mundo no bolo, né? Todo mundo no carro só. Eu lembro até de Sandra, na época a Sandra estava aqui também. Ela se admirava muito dessa disposição da gente. Porque como o louvor a gente saía muito, então chamava muita atenção, então algumas pessoas queriam participar. E tinha uma pessoa aqui que ele queria demais, queria muito participar, a gente falou com ele assim, ó, tudo bem, então você vai participar, então você vai 6 horas da manhã para a igreja, que a gente vai carregar o carro, foi no dia que a gente for carregar o carro, vai tocar fora. A gente vai carregar as coisas no carro, e daí você começa a ter a sua experiência para ver, né, se vai ser legal, se é isso mesmo. Aí ele veio para cá, a gente carregou o carro 6 horas. Ficamos aqui um tempão. Aí depois carregou esse carro todo, aí vamos juntar o pessoal para ir para Porto Seguro. Aí eu lembro, você não vai almoçar não? Ele perguntou, né? Não, a gente vai comer alguma coisa aí. Aí entramos pro carro. Aí fomos lá para Porto Seguro, chegamos lá de tarde, fomos descarregar o carro todo. Aí descarregar, ligar as coisas todas. E depois se ajeitar para tocar, e isso tudo a gente sem comer. Ele também sem comer. Quando terminou, não tinha nada para a gente comer. Isso já era lá para as 11 horas da noite, terminou o evento. Aí vamos carregar o carro de novo, encher o carro de novo. Quando a gente foi comer uma sopinha que sobrou, que alguém ofereceu a gente, foi mãe, né? O nosso alvo é o céu. Então a gente tem que estar nos preparando cada dia,
Ainda que nós sentimos fraco, mas Deus nos fortalece, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele está conosco todo o tempo, né? Então, Ele é a nossa rocha, Ele é nosso escudo, nossa fortaleza. A gente vê o amor de Deus para com essa igreja. A gente vê o cuidado de Deus para com essa igreja, né? E se a gente for pensar direitinho, a gente não pode deixar de agradecer a Deus todos os dias, né? Por essa obra que Ele fez aqui em Itajimirim. Porque tantas vidas, todas essas vidas que estão aqui hoje eram perdidas, eram sem razão de viver. Todas essas famílias não tinham conhecimento da palavra de Deus. Quando eu vim para Jesus, que alguém me chamou para eu participar de uma reunião que eu vim, eu não tenho vergonha de dizer, eu não sabia o que era capítulo e nem versículo de Bíblia, né? Então isso para nós não tem preço, né? Você ter uma experiência com Deus, ter uma intimidade com Deus, a esse ponto de poder falar com Deus e ouvir Deus. Eu nunca me senti parte, antes de tomar uma decisão, de sentir parte, de pertencer. E quando você diz pertencer, é ser propriedade, né? E a palavra que, assim, que eu diria para vocês, assim, de um modo geral, é que é muito bom pertencer a essa igreja, ao corpo de Cristo. Que como família, a gente entende que a base de uma família é um amor. Eu acho que a gente como igreja, a gente sempre pode fazer um pouco mais para a obra do Senhor. Estejam em Cristo. É a melhor, hoje, mais do que nunca, é a melhor opção para nós estarmos. É ali, com Deus mesmo. E eu também fico muito feliz quando eu vejo as crianças, né, daquele tempo dando frutos, né? Eu olho para vários, poderia até citar nomes, mas assim, eu vejo ali tem a sementinha minha ali, tem um dedinho ali, Deus honrando, né? Eu quero dizer para os jovens, para mim mesmo, né? Para mim mesmo também, que eu não estou pronta, nunca vou estar pronta. A gente está em constante transformação, né? Em construção. É perseverar, né? Perseverar até o fim. É o Salmo 103:2 que diz assim, que a gente deve bendizer, fala assim, bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos benefícios. Ele está falando de outras coisas, mas eu acho que se aplica sim ao trabalho aqui. Eu quero dizer para cada um dos irmãos, né, não esqueça daquilo que Deus fez. E eu penso assim, o que Deus fez no passado, vamos dizer assim, pode ser apenas uma gota diante daquilo que Deus tem para realizar. Então, para a gente não perder de vista que Deus não mudou. E o que Deus fez aqui, o que Deus construiu aqui neste lugar, né, as coisas grandiosas que Deus fez aqui, você assim, pode, e com certeza eu acredito que são apenas sombra daquilo que Deus pode fazer ainda. Então, para que não haja desânimo no coração, porque realmente às vezes desanima, porque muitas pessoas saem, né? Mas saem porque Deus tem um propósito também para elas, em outros lugares. E como tem acontecido através desses 29 anos, né? Muitos outros trabalhos, como eu disse. Então, continue crendo e sendo grato a Deus, bendizendo ao Senhor e não esquecendo de tudo que Deus fez. Porque aquilo que Deus fez no passado, Ele vai continuar fazendo hoje. E vai fazer amanhã através de outras gerações. Então, o nosso trabalho é continuar crendo, né, continuar trabalhando, continuar fazendo com excelência, como a gente sempre fez aqui. É um manancial, né, um celeiro de pessoas que gostam da excelência. Então, continue fazendo, que Deus honra, né, aquilo que a gente faz. Ou seja, o nosso trabalho não é vão nele, como diz a palavra do Senhor. Feliz aniversário, igreja! Feliz aniversário, igreja missionária!